Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 5 de fevereiro, estou aqui começando uma aula de História do conteúdo do nono ano. E nesse conteúdo do nono ano, que ele é revisional, eu estou fazendo uma viagem no tempo, não é? Utilizando aqueles conteúdos que a gente vivenciou quando estava no oitavo, mas salientando, eu estou com um processo revisional. E dentro de poucas aulas estarei iniciando o conteúdo de história do nono ano propriamente dito. E nesses aspectos todos, nessas situações todas, hoje nós vamos, não é, fazer um mergulho um pouco nas chamadas revoluções que vão ocorrer no século XVIII, que são as revoluções tipicamente burguesas, não é? Essas revoluções burguesas, elas vão acontecer na Europa por conta de uma demanda de situações, ou seja, nesse quase que meados da Idade Moderna, a conjuntura social e econômica e política estava se transformando, estava se modificando, e daí a burguesia estava desejosa de imprimir mudanças juntamente com o surgimento do mercantilismo, um mercantilismo que visava o lucro, que visava dinamizar a economia, tinha objetivos de incrementar comercialmente a sociedade, porque a população europeia, após a peste negra, após o fim da Idade Média, ela começou a ter um crescimento populacional considerável. E a produção de determinados produtos não estava sendo acompanhada, a produção de tecidos, e a Inglaterra tinha, naquele momento ali, por exemplo, as condições ideais para acontecer a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa mais ou menos por volta de meados do século XVIII, entre 1750 e 1760, e esse movimento vai ser um movimento de que a Inglaterra surge com muita força. Como a Inglaterra vai surgir com muita força? A Inglaterra tinha politicamente um Estado estabilizado, ou seja, não havia possibilidades do regime monárquico, não é? O regime onde o rei tem o poder, haver alterações. Então estava estabilizado, tudo bonitinho, ninguém iria se atrever, não é, a ter um movimento radical, não é? Entre 1650 e 1660. Nós temos aí essas situações. Então, com esses aspectos colocados, a Inglaterra estava pronta, linda, maravilhosa para ter a Revolução Industrial. Uma Revolução Industrial que vai ter uma situação que vai precisar de matéria-prima. A Inglaterra tem matéria-prima, tem as grandes porções de pessoas tendo as plantações de algodão, depois as criações de ovelhas, o território não é relativamente gigante, grande para aquele período, um mercado consumidor também muito crescente. E a Inglaterra também percebia que o seu mercado crescente industrial também iria dar vazão, ia ajudar e a ter produtos que seriam comprados por outras regiões do mundo. E a Inglaterra passou a fazer investimentos também na área das navegações, querendo incrementar a sua economia, e para isso fez investimentos também nas navegações, para que seus produtos muito bem pudessem ser revendidos. Então a Inglaterra começou a fazer investimentos na área das navegações para que seus produtos fossem repassados, fossem comprados e o carregamento, os produtos pudessem chegar a outras regiões. E aí a Revolução começa a ter a Revolução Industrial. A transformação, a mudança
de o trabalho manual e, ao mesmo tempo, esse trabalho manual sendo trocado pelas máquinas. As máquinas começando a tomar o espaço que era o trabalho humano. Essas máquinas iriam fazer um trabalho, por exemplo, se o trabalho humano conseguia fazer a produção de 100 peças de lençóis de tecido, com a máquina passaria a fazer 400 peças. Já imaginou a diferença? E a máquina ali só cobra uma coisa, que é a sua manutenção. A máquina não vai ter fome, a máquina não vai ganhar salário, a máquina não ganha 13º, a máquina não fica doente. Ela precisa sim ser mantida. A máquina precisa estar sempre sendo revista, sendo atualizada, sendo cuidada, mas não na mesma forma que um ser humano. Então, o ser humano, a máquina vai estar pronta e disposta, pode trabalhar mais do que 12 horas por dia, que era o horário que se trabalhava naquele período, naquele momento. Então, a gente precisa ter muito bem, isso muito bem claro na nossa mente, para a gente entender que a Revolução Industrial, ela possuía essas características de incrementar a economia, fazer com que a produção passasse a ser muito maior, passasse a ser muito mais gigante. Deu para entender? Mais incrementada. E aí a Revolução Industrial vai fazer com que a Inglaterra seja a pioneira nessa situação. O primeiro país que vai dar a grande atenção para as questões industriais, a grande questão produtiva que vai acontecer a partir desse momento. Com isso, nós vamos entender que a produção vai precisar de determinados tipos de trabalhadores. Por exemplo, os artesãos, que vão começar a fazer os acabamentos de determinadas peças, determinados produtos, com o uso do couro, por exemplo, determinados vestimentos, sandálias e calçados serem feitos de couro, não é? O aperfeiçoamento de determinadas situações com relação a roupas, as corporações de ofício, os trabalhadores começam a ser mais organizados, a utilização das máquinas também por esses trabalhadores. Então nós temos aí uma série de situações que vão fazer com que a situação econômica possa ser modificada. Sendo modificada, é um período de prosperidade que vai fazer com que, com que a Inglaterra consiga estar num patamar superior se a Inglaterra fosse comparada ali com outros países. Está dando para entender? Isso. Muito bem. Com a Revolução Industrial na Inglaterra sendo consolidada, a Inglaterra começa a enriquecer, a Inglaterra começa a perceber que vai haver um certo esgotamento de matérias-primas e vai começar a explorar, colonizar outros países. Cuidado com isso, não é? É um momento de exploração. Quando chegarmos aqui no 9º ano, num conteúdo lá do século XIX, vamos conhecer um outro tipo de exploração. Então a Inglaterra vai explorar a Índia, por exemplo, não é? Com os recursos minerais que ainda possuía na região asiática, e na África também a Inglaterra vai explorar alguns países, buscando desses países a sua matéria-prima, buscando o ouro, o cobre, o ferro, depois, já no século XIX, o petróleo. Então, determinadas matérias-primas são importantes para o desenvolvimento da Inglaterra e ela não tem outra saída, ela não tem outra opção a não ser ficar focada nessa situação de ter seus produtos, as suas matérias-primas para dar prosseguimento ao seu desenvolvimento industrial. Esse movimento Revolução Industrial é chamado de Revolução Burguesa. Por quê? Porque a burguesia, naquele momento, está interessada na realização dessas mudanças, dessas situações. E aí começa a fazer um incremento comercial importante que vai
fazer com que a Inglaterra seja considerada ali a grande potência. E a Inglaterra vai começar também a fazer investimento na área das comercializações entre países através do transporte marítimo, não é? Depois a Inglaterra também será considerada a rainha dos mares. Com isso a gente tem uma percepção do surgimento da Revolução Inglesa dentro da Inglaterra por volta de 1635, que o rei vai perder o poder. O rei Carlos I entra em choque com o parlamento. O parlamento é o quê? Você já sabe que o parlamento é aquela instituição onde ficam deputados e senadores cuidando das leis do país. E esse cuidado das leis do país, nesse período da Inglaterra, por volta de 1630, começou a entrar em choque com o absolutismo do rei. É importante vocês lembrarem disso, não é? Da questão do absolutismo, que vai beber lá na fonte do iluminismo. Essa revolução tem um grande destaque, que é um homem que consegue unir forças a seu lado e começa a promover e defender mudanças dentro da Inglaterra. E essas mudanças vão fazer com que o rei venha a perder o poder, que é o rei Carlos. Ele tenta agir, ter manobras para perceber que estava sendo o seu poder sendo diluído, mas quando ele acorda já é tarde e o representante dessa oposição, que é Oliver Cromwell, começa a articular e toma finalmente o poder dentro da Inglaterra. Então nós temos essa revolução gloriosa, uma guerra civil, um momento que surge grupos opositores, e com a queda de Oliver Cromwell, a Inglaterra vai voltar a ser um regime monárquico, o retorno do absolutismo na Inglaterra. Baseados também nessa questão da Revolução na Inglaterra, desejosos de fazer uma mesma revolução, que até então o poder do rei era absoluto, era inquestionável, a França vai fazer a sua própria revolução, a chamada Revolução Francesa. Revolução Francesa que tem como característica a derrubada do antigo regime, bem semelhante ao que aconteceu na Inglaterra, não é? São as duas a revolução. A francesa, ela é uma semelhança muito grande. Ela foi os idealistas desse movimento francês, da Revolução Francesa, eles beberam a fonte inglesa, eles se deixaram influenciar pela Revolução Inglesa. E com isso nós temos essa situação posta em que o rei francês comete excessos, ele faz gastos absurdos na manutenção do Estado francês, ele faz com que a França se envolva em conflitos que nem precisava se envolver, se envolve em conflitos contra a Holanda, por exemplo, e sai vencedora. Mas o investimento que é feito num conflito como esse é um investimento gigantesco, e a França não teria condições de fazer tal investimento permanecer em conflito. O que temos aí? Temos a França gastando muito, a construção também do rei. O rei mandou construir um palácio gigantesco, suntuoso, que chama a atenção, que foi o Palácio de Versalhes. Nós temos outros fatores que vão colaborar para a crise na França e a Revolução Francesa, que foi fatores socioeconômicos. A população da época francesa, ela estava em cerca de 25 milhões de habitantes, e desses 25 milhões de habitantes, para que vocês possam ter uma ideia, nós tínhamos 20 pessoas vivendo numa extrema pobreza, vivendo em dificuldade. E nessa dificuldade, para completar, pouco tempo antes da Revolução, que aconteceu em 1789, vai surgir fatores climáticos que vão atrapalhar a administração francesa, que é um período de seca. Os produtos que eram plantados nos campos franceses, eles não foram adequados àquela temperatura e começaram a não crescer. Havia ali uma falta de alimento.
E isso vai enervando, vai juntando, isso não vai acontecer do dia para a noite, e surge um movimento revolucionário, a Revolução Francesa, não é? Que busca mudança em todas as estruturas vigentes na França. Que estruturas são essas? Mudança no aspecto político, a retirada do rei do poder, o fim do absolutismo francês, uma mudança econômica que pudesse equilibrar novamente as finanças daquele país, e a mudança social que pudesse fazer com que os chamados sans-culottes pudessem ter acesso a melhores condições de vida, pudessem ter acesso ao pão, que era a fonte básica de saúde daquele período. E a Revolução Francesa, ela percebe-se que tem uma situação de muita tensão, influenciado pelos burgueses, que buscam questionar muito o poder do rei e querem ter mais espaço na sociedade francesa, espaço na área política. Na área econômica, não. Na área econômica, eles já tinham um espaço considerável, já tinha muito espaço. Mas o rei, em determinadas situações, ele não queria escutar os burgueses, deixavam os burgueses, em alguns momentos, de lado, não deixava com que os burgueses pudessem ter um poder de decisão, não é? Um poder decisório. Então, a partir disso, a concepção da Revolução Francesa começa a ganhar força no seio da sociedade francesa, e os burgueses começam a incentivar os camponeses a tomar determinadas atitudes, que essas atitudes vão fazer com que a revolução aconteça. A população camponesa, os sans-culottes, pegam em armas, vão lutar para a derrubada do rei. É bem verdade que o conteúdo da Revolução Francesa é muito grande, é muito gigante. Eu vou aqui abordar somente aqueles aspectos que são mais importantes. A Revolução Francesa é tão grande que ela tem os períodos, não é? O período da Assembleia Nacional Constituinte, o período do terror, o período do diretório, períodos que vamos tentar fazer um passeio aqui. Nesse momento inicial, eu quero dar uma ênfase, aliás, na questão da queda da Bastilha. Ali é um ponto fundamental de entendimento da queda do absolutismo, não é? Já mencionei sobre isso, estou reforçando um pouquinho, que a queda da Bastilha é uma representação política que o rei possuía. Os inimigos do rei estavam contra o absolutismo, estavam naquela localidade, naquela torre, e eles foram libertos. Sendo libertos, ficam sendo sempre ali uma prova de que o regime absolutista havia caído, havia deixado de existir e não tinha mais volta, não é? A tentativa depois que a gente vai observar da volta do regime francês, regime absolutista francês, vai demorar um pouco. Se você puxar pela memória, no finalzinho da Revolução Francesa, no último período ali do diretório, vai surgir o quê? Isso, vai surgir o Império Napoleônico. Napoleão surge no finalzinho, no período diretório, e vai formar o seu império. Até que ele vai passar um bom período, em 1815, ele vai perder o poder. Tá bom? Então, é nesse aspecto que os estudos nossos do 9º ano vai passar, nesse momento revisional, passando por aqueles assuntos que são fundamentais para que você possa entender, e lembrando aquilo que eu falo sempre, batendo muito nessa tecla. Você vai dizer: eita, professor, você está muito repetitivo, isso é muito repetitivo quando fala disso. Falo que a gente precisa entender os conteúdos históricos, eles estão interligados. Não vai acontecer à toa. Quando acontece um fato, é porque um fato anterior colaborou, e o fato, por conseguinte, vai ter uma ligação. Então, eu preciso você entender como estava a Europa nesse momento, revisionar
na sua mente, começar a fazer essa viagem no tempo, com a utilização da máquina do tempo, para a máquina do tempo, né? Voltando atrás, digitando o ano em 1789, entendendo por que aconteceu esse fato histórico chamado de Revolução Francesa. Com isso, a gente vai começando a aprofundar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, depois a gente vai entender que essa Revolução Francesa, que é o movimento iluminista, também influencia o Brasil, aqui com a Inconfidência Mineira, não é? Um movimento elitista, também a Conjuração Baiana. Esses dois movimentos, já com relação ao Brasil, são influências também do iluminismo, da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, não é? Tanto é que a Inconfidência Mineira acontece quase que comitantemente, quase que ao mesmo tempo da Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa, não é? Então, esses aspectos históricos para o nono ano são fundamentais para que a gente possa ter um conhecimento cada vez mais sólido, mais consolidado. Eu espero que vocês tenham entendido esse momento inicial que eu abordei aqui, não é, da Revolução Francesa. Ainda vou falar para lembrar vocês sobre os girondinos e jacobinos, as questões de quando os jacobinos tomam o poder, o período do terror, como estava a sociedade francesa com o desenrolar e o desenvolvimento da Revolução, o processo revolucionário, como aconteceu, né? Sempre fique atento ao significado do termo revolução, que historicamente vai significar uma mudança em todas as estruturas, uma mudança que vai fazer com que aquela estrutura que está acontecendo naquele estado, naquele país, naquela região, vá passar por transformações. E essas transformações acontecem por conta do processo revolucionário. Tá bom? Eu acredito e espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, que tenham entendido, não é? E que a gente possa estar caminhando muito bem nessa revisão. Um forte abraço a todos e possamos ter, não é, uma força dentro de nós para que prosseguirmos nesse ano de 21 firmes e fortes no nosso estudo no conteúdo de história, que é muito importante para a sua formação, tá bom? E lembrando, não é, fique observando as aulas, eu posso aqui também passar algumas atividades, principalmente de pesquisas para vocês. Um forte abraço a todos, tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal.